E é curioso como o Vladimir Putin ele ordena que as tropas russas invadam a Ucrânia, há bombardeios, extermínio o tempo todo, ele quer tomar Kiev, não conseguiu fazer isso em poucos dias, como planejava, houve uma reação muito forte, e qualquer reação a essa invasão territorial, essa violação da soberania, é vista como se fosse um ato espontâneo, livre, uma ação terrorista. Então o ditador, o tirano, ele sempre se coloca como vítima das reações às barbaridades que ele comete, mas que ele finge não cometer. É sempre o discurso de que o ato do tirano, do ditador, é uma reação a algum golpe anterior. E a gente também precisa ficar de olho nos populistas, que a gente conhece esse procedimento. É comum aqui no Brasil, só que em outra esfera. Nessa esfera política, nesse embate entre poderes, etc. Na Venezuela, a gente está falando de uma ditadura que oprime o povo. Na Rússia, a gente está falando de uma autocracia expansionista, imperialista, que está invadindo outro país. E que o Lula infantiliza com declarações como se um não quer, dois não brigam. Ora, se a Rússia não quisesse, se a Rússia não invadisse a Ucrânia não estava brigando com a Rússia. É simplesmente isso. A Ucrânia está reagindo, ela é vítima na história. Então, são declarações absolutamente negacionistas da realidade. E, felizmente, há outros presidentes que falam claramente sobre o que está acontecendo. O nosso fica nesse sabão tremendo. E, obviamente, né, Felipe, um ato contra uma ponte não é um ato terrorista. Ninguém na Crimeia, ou na Ucrânia, ou na Rússia dormiu preocupado à noite achando que depois de uma bomba na ponte, estourar uma bomba em cima da sua casa, certo? Exato. Um ato terrorista, você causa o terror quando você mata um monte de gente inocente ali, né? E um atentado no meio de uma ponte ali no mar de Azov, lá onde realmente não faz o menor sentido ter falado isso. E você tem uma série de atos diante de uma reação a uma invasão que muitas vezes são atos estratégicos para você garantir essa contraofensiva, quer dizer, para você impedir que as tropas inimigas, essas que estão invadindo o seu país, avancem. Então, eventualmente, se implode ponte, se abre buraco em estrada, tudo isso que os ucranianos estão fazendo para se defender. E que os russos fazem também, eles também têm um ponto de vista estratégico dentro desse conflito que eles criaram. E é sempre bom a gente lembrar aquilo que o Lula omite. E, em outro momento, ele criticou o presidente do Chile, Gabriel Boric, que o Duda pronuncia Boric, não é isso? Eu dou uma portuguesada aqui. O Boric, que ontem reclamou da postura de países que se recusam a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. O petista chamou Boric de sequioso e apressado. Sequioso é aquele que tem sede, né? Aquele que tem justamente essa pressa. O Lula usou aí essas duas palavras, no fundo querendo significar a mesma coisa. Vamos assistir. Primeiro, não se passou 2 dias discutindo a Ucrânia. Sabe, todos nós sabemos o que pensa a Europa, sabe do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Todos nós sabemos do que pensa a América Latina. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião, possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem a gente estava discutindo a visão de 60 países. E, portanto, a gente tem que compreender que nem todo mundo concorda com a gente, nem todo mundo, sabe, tem a mesma pressa, tem a mesma visão sobre qualquer coisa. Então, eu acho que a reunião foi muito importante. Eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi
sabe, no momento certo, no tempo certo, sabe, não teve nada que a gente já não soubesse. Não teve nada que a gente já não soubesse. Então, eu, sinceramente, possivelmente, porque deve ter sido a primeira reunião do BORC, da União Europeia com a América Latina, ele tem um pouco mais de ansiedade que os outros. Olha o ar professoral do Lula para tentar desqualificar quem repudia o pano que ele tem passado para o Vladimir Putin. O Lula encontra métodos retóricos para desqualificar quem quer que aponte uma verdade a respeito dele. Então, o sujeito seria desqualificado porque ele é jovem, é ansioso, ele tem pressa. O Lula mesmo já foi assim no passado, mas agora olha só como ele está mais maduro. Ele cresceu, ele evoluiu, ele foi adquirindo experiência, toda essa sabedoria. É isso que o Lula quer transmitir. Ele tenta desqualificar aquele que está falando uma verdade incômoda, inconveniente e que acaba gerando um desgaste para ele. E ele sentiu, o Lula sentiu muito. Essa declaração mostra o quanto que ele ficou incomodado com o puxão de orelha elegante que o Boric deu, sem citar o nome dele, sobre presidentes que não falam claramente que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. É uma simples constatação da realidade. Que essa guerra é uma guerra contra a Ucrânia, que foi iniciada por ordem de Putin. Então, o Lula tem esse método de desqualificar. E questionado por um jornalista brasileiro sobre a fala, o presidente do Chile rebateu esse ataque do Lula. Eu não chamo de crítica, porque a crítica precisava focar num argumento específico e desconstruir. O Lula foi para o ataque pessoal, porque é nessa seara que ele costuma atuar. E aqui a gente aponta analiticamente. Vamos assistir a reação. Eu tenho respeto infinito y mucho cariño, además, por Lula. Pero si me preguntan, ¿quiere usted que termine la guerra? Sí, quiero que termine la guerra y creo que tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente, tal como dije en el discurso, de las posiciones que uno pueda tener respecto a las presidencias temporales de uno u otro país. Lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa. Porque acá cuando un país agrede a otro, no olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros. Y por lo tanto ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional violando su integridad territorial y además realizando la masacre que estamos viendo en estos tiempos. Hoy día vimos cómo los misiles rusos destruían un lugar importante de producción de granos. Eso afecta directamente también a nuestro país, a Chile. Hemos visto cómo el aumento de los precios de alimentos, de fertilizantes, ha influido en la inflación. Así que por supuesto que queremos que termine la guerra. Pero yo con Lula tengo respeto, cariño, no diferencias sustantivas en esto y no me cabe ninguna duda que ambos estamos por la paz. ¿Ese mensaje le parece respetuoso, presidente? ¿Ese mensaje le parece respetuoso pensando que él habla de ansiedad y de alguna manera apunta a inexperiencia de su parte? No me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional, y en esto yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros, no podemos dejar ningún espacio a la duda, y eso yo creo que es algo que a la larga, a los ojos de la historia, envejece bien. Que elegância, quanta generosidade, né? Chega a ser até complacente com o Lula, mas a gente entende. Uma questão diplomática, ele não quer entrar em atrito com o Lula, ele quer apontar aquilo que está acontecendo e gostaria que as outras lideranças apontassem também. Para quem não entendeu aí, todo esse espanhol, ele fala que tem um respeito infinito e muito carinho pelo Lula, mas se me perguntam, você quer que a guerra acabe? Sim, eu quero que acabe a guerra e creio que temos que ser muito claros em dizer que estamos em uma guerra de agressão inaceitável. Depois se pergunta ali se ele ficou chateado, ele fala, olha, somos da mesma família política, porque o Boric também é de esquerda. O Duda estava comentando aqui justamente a diferença de matizes, e ele fala, há diferenças de matizes? Ele fala nessa declaração. Ele mostra a consciência de que pertence a uma esquerda diferente da esquerda do Lula, mas que é como se fosse dentro da mesma família. Ele faz um aceno, ele não entra na briga
que o Lula quer estabelecer. Ele não desqualifica o Lula, ele não reage para turbinar esse tipo de atrito. Ele sabe que está com a razão e que o Lula não está.